você não vai mais concordar com aquilo. E antes de vir a sua, sabe, a sua reclamação sobre aquilo, você sai dali. Você sai dali e vai para um outro lugar. Porque eu vejo que a ancestralidade, ela revela isso, revela que, igual você estava falando que as pessoas aqui era um lugar de passagem, né? Lógico, você chega, tá chovendo, tá bacana, tem a gruta, né? Tem algum tipo de alimento, você fica. Acabou, você sai. Você não tá colocando coisas lá dentro. Né? Seria um impacto assim bem menor nesse sentido. O nomadismo, para mim, ele significa isso. Nesse sentido. E é lógico, eu também sou muito babilônico nisso, porque a gente depende de uma estrutura de cidade. Mas eu creio que o próprio exercício disso vai chegar um momento que eu vou estar aprendendo a tirar leite de pedra dessa situação. Porque nem sempre eu vou ter uma estrutura de cidade. Né? Por exemplo, a minha bicicleta quebra, nem sempre eu vou ter um jeito de consertar ela ali, como se eu fosse consertar na cidade. Né? Nesse sentido. E também não esquecendo do que tem hoje. Por isso até que eu estou na bicicleta e não estou, por exemplo, a cavalo. Né? Não estou fazendo essa coisa diferente. É uma coisa que eu tenho vontade de fazer em um certo momento, mas, sabe, sei lá, um jumento. Para sentir isso, sentir essa, né, essa coisa, essa busca, porque é uma busca, para mim é uma busca de entender, será que não é esse será que não foram as fronteiras políticas que colocaram, que cercaram todo mundo e a pessoa tem que dar um jeito de viver naquele, sabe, ela não tem direito assim, pô, tá muito frio aqui, eu queria um pouco de calor, eu vou com calor. Não pode, você tem que mas o homem tem a inventividade dele, né? Exatamente, exatamente. É aí que eu falo que é a conversa dos não ficando lá atrás demais, nem na frente demais. Você só a tecnologia, entendeu? A minha busca é misturar essas duas engrenagens assim. Como que pode ser feita uma coisa assim, e a gente fazendo esses vídeos e conversando com as pessoas assim, incentivando a pessoa a ter um outro olhar sobre isso, assim, sobre essa coisa de você pode escolher onde você quer morar de verdade. Antes, aí não tá bom, vai para um lugar onde você acha que tá bom. Você não precisa. Quando eu pensei em fazer isso, foi uma coisa que me inspirou muito, como eu morava lá em São Paulo, foi olhar os pombos lá, né? Os pombos lá, cara, são deformados, assim. Não tem pata, encardido e doença. Só que o bicho tem asa. Ele não deixa de voar, não. Ele voa, mas por que não voa para um lugar mais salubre para ele? Né? Por que não voa para um lugar onde ele... Né? Creio que a migalha aqui, a facilidade do alimento, a facilidade de... eu tenho um oquinho de telhado para ter a passar migalha. O frio e tal. Do ponto de vista dele tá bom. Mas tá se apodrecendo em vida, mas tá bom. Mas tá com a barriga cheia. Exatamente. Agora a asa que ele tem, que ele nasceu com a asa, ele nem lembra mais porque tem a asa. Né? Nem lembra por quê. Lógico, se ele vacilar fora, se ele é novinho, vacilar fora, é um gavião que pega. É a coisa do ritmo, né? Lá ele não tem um predador natural assim. Né? Mas fica ali. Fica ali. E muitas pessoas que eu vejo, não é um caso de grandes cidades, mas porque é um lugar assim, complicado de se viver, cara.
E muita gente fala, pô, mas coragem de sair de bicicleta. E eu retribuo, falo, coragem de viver numa grande metrópole. Porque, cara, mas é muito perigoso. E aqui? Né? Sabe, assim, é mudar essa... Dar mais uma opção de visão para a pessoa, falar, olha para isso, sabe? Não tô falando, não tô te mostrando, não tô falando o que eu tô fazendo é certo, nem o que você tá fazendo é errado ou certo, e não tô nessa discussão. Assim, veja diferente, tente uma vez. Vida, né, cara? Você pode tentar uma vez fazer isso. Pô, não foi, me adaptei, não me adaptei, sabe? A minha essência é fazer isso, não é... Mas tem essa vivência, né? Você faça o jeito que você programa suas férias, programa uma ação dessa na sua vida, né? O jeito que você fala, tal dia eu saí de férias, tal dia eu já tô com a passagem na mão, faço as malas, faço tudo que precisa. Pensa você programando isso para viver, sei lá, 1 ano. As 4 estações num lugar diferente e ver como é que é. Ver o que vai te trazer isso, né? Porque as pessoas estão muito estacionadas, aí vem a tecnologia ajudar a acalmar essa coisa. Então, vai o Google, te mostra, você pode andar pelas ruas, vendo, eu vi, sabe? A pesquisa das imagens, eu sei o que a galinha chama, mas você não está aqui vendo. Porque, né, você pode ver fotos de vários ângulos, tá, mas o vento, a questão de usar o seu corpo como um receptor natural, que ele foi feito para ser mesmo, começa a ficar anulada. Né? E a gente vai esquecendo, porque a gente vai esquecendo, né? A gente vai ter... A gente ficou 20 dias na casa lá, cara... Sair e começar a pedalar, você não tá, você esquece. Lá tinha a cama, tinha a TV. Vai criando a zona de conforto. Vai, né? E é muito doido, porque daí você vai dando aquelas pedaladas meio desengonçadas, assim, o peso, você vai achando tudo meio estranho. Mas depois, né? O ritmo volta. O ritmo volta. E é isso, assim, o cara... Mas o corpo da gente ele é muito adaptado a isso, né? O corpo humano, né? Porque nossa cabeça, a gente ficou em pé e alterou tudo, né? A gente tem, por exemplo, o leão, ele trata de descansar, né? Diminuir batimento cardíaco, né? Para chegar a uma velhice mais longa, né? E a gente não, a gente vai ao contrário, a gente tem que pedalar mais e envelhecer pedalando, envelhecer se movimentando e botando tua porque a condição cardíaca lá para 160, tá entendendo? A própria respiração nossa vai oxidando a gente. O que dá vida pra gente é o que tá matando a gente, todo tempo. O oxigênio? Ele enferruja a gente. Por isso os antioxidantes. Entendeu? Porque assim... Não, então porque ele participa, mas é a questão da... Porque na realidade quando a gente pedala, né? A gente faz esforços físicos, você manda oxigênio para todas as células. Né? E ao mesmo tempo você vai... porque o próprio oxigênio, ao mesmo tempo que permite a nossa vida aqui, ele também vai literalmente oxidando, né? Envelhecendo. Então tá... o processo natural desse elemento e da gente com esse elemento. Aí tem os superalimentos que são antioxidantes. A gente tem que aceitar a fatalidade, né, cara? Essa rota de colisão iminente, não tem jeito. Não tem, isso aí é que é muito engraçado, porque tem um tempo. Né? A gente tem um tempo aqui de permanência para fazer isso. E às vezes as pessoas dormem, passa esse tempo muito. Ou às vezes tem uns que também exageram. Por exemplo, a gente tava pedalando com o Valdemir, né? E ele saiu de casa com 11 anos de idade. E com 18 ele pegou uma bicicleta e começou a pedalar.
Só que aí que tá. Ele entrou nessa paranoia. A zona de conforto dele, ele achava que não estava numa zona de conforto. Ele achava que aquilo era não ter a zona de conforto. Mas aquilo era para ele uma zona de conforto. De tanto tempo que ele fazia a mesma coisa, ele só funcionava direito naquilo. O que é uma zona de conforto? Porque ficar numa casa para ele, porque para outras pessoas era confortável, para ele era desconfortável, mas era confortável a estrada. Então, esse engessamento, assim, né, que não faz a gente também olhar, sabe, sair um pouco da trilha que a gente está caminhando e olhar para aquilo e falar, pô, sei lá, vou me reinventar aqui dentro disso, né, vou ver como é que eu faço. Eu não tenho a intenção de ficar pedalando tanto tempo, ou, sabe, só pedalando, ou só fazendo isso, só fazendo aquilo, porque eu creio que quebrar esse tipo de coisa é não se acostumar com isso, né? Porque a gente tem, o nosso corpo se adapta mesmo, não tem jeito, entendeu? Então ele vai se adaptar a pedalar. Posso ter um ritmo de pedalar, mas também não acredito que seja porque tem o ritmo de pedalar. Não é, sabe? Todo mundo pode se adaptar a isso, como pode se adaptar a ficar parado também. A questão é esse engessamento que eu acho muito doido, porque te tira um pouco dessa, né, dessa coisa do desafio mesmo, de uma coisa nova, né, uma situação nova, assim, você vai ter que lidar. E a própria estrada, ela pode parecer assim muito... ela pode parecer assim que é sempre algo novo, mas ela tem seu ponto em comum, o seu padrão. Tem seu padrão. A estrada tem também. Padrão da estrada? O seu padrão de... Você tem um sistema dentro dela. Um jeito de chegar. Um ritmo. Sim. Sabe? O amanhecer, né? Sabe? Você trabalha dentro desse ritmo também, né? Muita gente gosta de levantar essa coisa e falar, não, porque é o novo todo tempo e tal. Cara, mas isso se torna um... Ela tem um padrão de acontecer as coisas, sabe? Ela tem aquela coisa que você vai seguindo e se você também... é fácil você se adaptar a isso e virar um ser da estrada. Como um cara vira um ser da cidade, sabe? Essa coisa, mas também quando eu creio que quando você tá demais na estrada, tá sentindo, tá demais, sai, vai pra cidade, tá demais na cidade, cai pra estrada. Essa coisa de quebrar também esse ritmo, que é o que vai trazendo umas novas ideias para outras coisas, né? Eu acho que não tem muito essa assim de tá no sistema. A gente tem a possibilidade de sair, o momento... Existe essa pressão, né, cara? O sistema, ele vai criando caixinhas, muitas caixinhas, e vai enquadrando a gente nas caixinhas, né? Mas isso é só uma conveniência de uma forma de organização que está organizada em cima da gente. Você precisa já se apresentar. Então você primeiro tem que ter consciência disso, dessa estrutura que está rodando e está movimentando toda essa gente, todas as pessoas. E que essa engrenagem, ela tem uma engrenagem, ela funciona dentro da engrenagem. Essa engrenagem, ela pode ser modificada, ela pode ser azeitada, ela pode... Então, incluir dentes e ela ficar uma volta mais longa, reduzir. Tá entendendo? Pode reduzir, ela pode descer, ela pode subir, ela pode... Você não precisa estar num parafuso, uma coisa. Aí, meu pai, antes de morrer, ele sempre me perguntava assim, uns dias antes dele morrer, Vadão, ele me chamava de Vadão. O que será Vadão? O que será Vadão? Eu até hoje eu não sei, tá entendendo? Porque
tenho essa dificuldade de me enquadrar num padrão, no outro, naquele, tá entendendo? Nesse, tá entendendo? Então eu fui me moldando mais ou menos ao acaso, à disponibilidade. Vamos dizer, apareceu essa vereda aqui. Aí o que eu estou tentando construir só de referência, para poder eu ter pelo menos um norte de que eu estou fazendo uma caminhada aqui. Primeiro, isso é contraditório, porque muitas vezes eu não consigo enxergar o outro, eu não consigo nem ver o outro. Eu, por exemplo, não vi meu irmão quando eu dormi à noite com ele e a morte estava junto dele. Eu não consegui ver, velho. Ou seja, eu estava tão embotado no meu fazer, naquele meu objetivo, que eu fui ali com aquele objetivo de ir para uma determinada atividade, uma coisa que tinha que fazer, e não o humano. Aí, ao mesmo tempo que eu tenho esse lado escroto, obscuro, né? Eu procuro ter o lado e cultivar o lado do humanismo, de que nós somos parte de tentar resolver essa nossa convivência, nossa passagem na Terra, nosso estar aqui nesse planeta, né? Da forma de que a gente consiga esse acordo, né? No social, né? Nas escalas de poder, de serviço, porque a gente é um animal social, velho. Nós não somos um animal mais bicho, né? Nós nos tornamos diferente de um sapo, de um cachorro, de uma coisa, né? Nós somos um animal social, então a gente tem que encontrar aí uma regra de convivência e de estabelecimento de valores dentro da sociedade, que é aquilo que você falou, ó. A mudança tem que começar da gente, certo? Tem que começar da gente. Mas se eu tenho uma regra ali fora que coloca que eu tenho que separar o lixo seco do lixo molhado, que no dia tal eu vou passar pegando o lixo seco, o serviço, eu estou dentro da engrenagem, não estou? Que é um serviço de fazer limpeza, de coleta desse entulho que está sendo gerado. Mas a gente estabeleceu uma regra que dia tal e tal vai ser o lixo seco e no dia tal é o lixo molhado. Mas eu não faço, eu não quero fazer isso. Eu sou uma família, não vou contribuir com isso não. Eu boto o lixo molhado no dia que é para ser o seco e o seco no dia do molhado. Aí o lixo dele vai ficar lá. Todas as famílias daquela rua estão participando. Ou seja, nós estamos dentro do enquadramento, mas é dentro do enquadramento que está promovendo, tá, uma diminuição da pegada, não é isso? Sim. Ele está diminuindo a pegada, o peso dela. Sim. Então, o que para mim dá norte é isso. Se esse padrão diminui o peso da sociedade sobre o ambiente, sobre o planeta, então essa é uma sociedade evoluída. Mas eu penso, ela vai sendo medida por isso. Com certeza. Assim. Mas eu penso assim, por exemplo, se nesse exemplo que você está dando, você primeiro dentro da casa, se conversasse com a família ou com as pessoas que você está morando. Então, gente, vamos parar um pouco de gerar o lixo seco. Tentar. Ao invés de comer um Danone, uma fruta. Vamos fazer coisa. Sabe? Aí você descobre onde tem as frutas, onde tem as coisas, já fala pros seus vizinhos, ó. Sabe?
vai, oferece, faz uma receita com aquelas frutas, convida eles na sua casa, mostra. Já, o lixo seco já vai diminuindo, né? E ao mesmo tempo, articular pelo menos nessa rua, e quando for, sei lá, manda para o órgão responsável que recolhe, fala, não, até um ponto que você possa falar para o órgão, não precisa passar na madeira, que a gente já está cuidando disso. Seria o ideal. Não, mas aí, começou dentro da sua casa, foi para a rua, aí a rua de trás já vai ver e fala, mas peraí. Exatamente, e o serviço ele vai acompanhando isso. Vamos dizer, até o lixo o desempoderamento seco, exatamente, o lixo sistema. seco está diminuindo, beleza. Porque o cara não vai falar para você parar de consumir. O outro está aumentando, beleza. É uma questão. Então, mas uma outra coisa também é que pelo quadro que você foi falando, pelo exemplo que você foi dando, o que pode acontecer é a marginalização dessa pessoa, desse grupo familiar, dessa pessoa que não está. Que também é uma coisa muito doida, né? É um perigo isso. Eu já vi propaganda que era uma propaganda meio assim, de carro, e o carro era movido a, sei lá, um carro ecológico, não lembro o que era, mas era uma situação que dentro da casa do cara, porque ele estava cometendo um pecado ambiental, vinha a polícia, não sei o que. Isso é um perigo, porque é a marginalização, é primeiro uma sistematização em massa de ideias alternativas, de práticas alternativas ao que está estabelecido, depois isso ser tomado pelo Estado e isso virar uma marginalização. Você começa a marginalizar o que faz. Isso é muito perigoso, porque aí é uma transformação que ela não é de dentro para fora. Porque ela continua dentro de um padrão, de uma percepção de mundo, da culpabilização maniqueísta, do certo e do errado, das regras. Então, assim, ao mesmo tempo que essas coisas ajudam a criar uma estrutura, uma regra, ou, claro, né, o carro que passe sempre naquele horário que é combinado, isso pode, se não é uma coisa que seja de fórum íntimo, verdadeiro, as rebarbas disso podem ser muito perigosas, porque ela continua funcionando dentro de um padrão, dentro de uma percepção. Como eu falei, dentro de uma engrenagem de sociedade, de serviços. Né? Porque a gente não consegue transformar uma metrópole numa comunidade. Mas é uma comunidade de comunidades. É uma comunidade de comunidades, tá entendendo? Existe sim essa normatização. Agora, depende da forma como você a coloca. Você não precisa colocar ela com a reverência da força. Você coloca ela com uma reverência do exemplo. Sim. É diferente, totalmente diferente. A família que não se enquadra nesse padrão, vamos dizer, de uma coleta sistematizada, né, para tentar diminuir a pegada, nesse raciocínio, o único marginalização que ela vai ter é de o lixo dela ficar na porta dela. Aí vai entulhar o lixo, vai ficar na porta dela. Certo? Vai criar problemas, vamos dizer, criou problema para o vizinho porque vai atrapalhar a calçada. Aí já é uma questão que eles vão ter que negociar, né? O serviço, né, tá lá posto, né? Aí precisa chegar na casa dele, conversar, e é onde que vai dar o diálogo para tentar resolver aquele problema entre vizinhos, né? E aí é entre as pessoas. A parede que é a parede, eu acho, mais densa, que é você conseguir entrar na casa do seu vizinho. Você tá entendendo? Aí é onde quebra, aonde todo mundo vira irmão. E é muito... Porque você vai entrar lá dentro, né? Lógico, se for permitido, você vai entrar lá dentro e com essa questão de olhar para o que está acontecendo, você vai pessoalmente
fazer essa revolução. É. Eu olhando para ele, ele vai sentindo que eu tô a fim de fazer isso. E que eu tô ali para isso, junto com ele, e não tô marginalizando, e não tô... Então, cada um que levar, eu vejo muito assim, cada um que levar o seu candeeiro e pôr uma chama no do outro, pessoalmente, a mudança começa a ficar diferente. Agora, os serviços, eles têm que favorecer isso. Sim. É só isso, eles serviços... Uma outra coisa. A luta é para que você não precise do serviço. Não, Porque mas daí isso é que para que vai chegar a acontecer? isso. Quando você não precisar mais, os Pois caras é. vão ficar... Pô, e agora? Mas se a gente não resolve nem o problema, nós não vamos ter nem como pautar essa discussão. Mas Um outro ponto assim também bem legal é que eu acho, né, que o ser humano ele só muda, ninguém vai dizer pro outro que ele tem que mudar. Ele só vai mudar quando ele sentir ele mesmo na própria pele que ele tem que mudar. Então uma situação onde o lixo dele se acumula. não, passou direto. Se entregar pra ele que ele vai chamar o Guedes pra ajeitar. Não, agora tu vai lá. Lá onde? Aí. Mas o Guedes tá trabalhando, ele pode mexer com ele agora não. Só meio-dia na hora que ele sair. O diretor não aceita não. Então na hora de serviço. Agora deixa eu passar a pegar pra falar com ele. O gato aí. Quanto foi isso aqui? R$16. 16? R$4. Bichinho desse. Aí esses 4 aí... Eu pra mim tinha um rolo de bicho desse aí, que eu vi um tempo, eu comprei e sobrou um bocado, eu não sei onde foi metido, esse bicho lembra. Tá, queimou isso aqui tudinho. Não sei como é que isso queima, que esse da rua não queima, só queima esse nosso. Daqui. Não, porque lá os fios tá só enrolado. Lá tá enrolado um no outro, como se fosse... Ah, entendi. Tá agarrado aqui não, porque eu sei Não, botar não. aqui e agarrar aqui, né? É. Aí depois que coisa aí... Esse carro ele vem pra cá. Deixa aí, Bom. né? Entregar ele, tá? Porque se ele vê na própria porta de casa aquele lixo entulhado, vai dar rato, vai atrair vários outros vetores. Ele vai ter que fazer uma coisa, porque ele próprio está sendo prejudicado Então, com isso. Seja na relação com os vizinhos, seja com a própria família que está exposta ali ao lixo e tudo mais. então Não um padrão deixa de que ser também, está provocando uma evolução. não deixa de ser... É um caos que vai provocar uma outra coisa, que também é um padrão da natureza, né? O caos é a ordem, o caos é a ordem. E também não deixa de ser uma maneira de autoeducação. Muitas A gente, por iniciativas, eu exemplo, acho que elas as só comunidades e o pessoal são muito alheios, por exemplo, à estrutura de poder na sociedade, né? Por exemplo, nossa sociedade está organizada num tríplice tripé, né, de poder, né? É o executivo, que está aí, o judiciário e o legislativo. Então existem esses três pilares que organizam toda essa merda que está em cima. Aí eu não sei, eu acho que nós vamos ter que desmontar esses pilares, reorganizar eles, tá entendendo? Fazer outra amarração, outra amarração, para poder a coisa funcionar de uma forma evoluída, civilizada, tá A gente entendendo? não pode esperar que essa solução que tem que acontecer, mas que é macro, só a partir dela se faça as outras coisas, né? São coisas que vão caminhando. Exato, desigual e tem combinada. pessoas que vão ter a aptidão Desigual para e trabalhar com combinada. aquilo ali, e tem pessoas que desigual e vão estar combinada. na base fazendo outras coisas. Desigual e combinada. Eu acho que tudo isso é uma questão de educação do ser humano, de conscientização. De